Olá, sejam bem-vindos novamente ao Lógica Zero. Meu nome é Pedro Martins Pereira e eu sou bacharel em Filosofia pela Universidade de Brasília. O Lógica Zero é um curso de lógica que eu preparei, no qual você não precisa ter nenhum pré-requisito de lógica ou matemática. E, enfim, é o que o nome diz, eu estou começando do zero. A gente fez a primeira aula, falando brevemente o que é lógica, em qual sentido a gente está tratando de lógica nesse curso. E hoje a segunda aula a gente vai falar sobre conjuntos, certo? A gente ainda está nos prolegômenos, né? Ou seja, nos pré-requisitos, antes da gente começar a falar de lógica. E, enfim, o nome desse capítulo é Conjuntos e Estruturas, mas eu vou dividir uma aula de conjuntos e uma aula de relações e estruturas para as aulas ficarem mais curtas. E se vocês precisarem, fica mais fácil de vocês acessarem. Enfim, de qualquer forma, vamos começar, né? Então, embora seja comum tentar definir a noção de conjunto, na teoria dos conjuntos essa noção é não analisada, não tem definição de conjunto, né? Então a gente vai focar nas operações e vai mostrar a notação que a gente vai usar durante esse curso. Então, x pertence a A, significa que x é um elemento de A. Esse aqui é o símbolo de pertencimento, né? Quando a gente corta o símbolo de pertencimento, a gente fala que x não pertence a A, significa que x não é um elemento de A, né? Esse símbolo aqui, que parece um zero cortado, denota o único conjunto sem elementos, conjunto vazio, né? Eu coloquei esse único para enfatizar, só tem um conjunto vazio, né? Não tem mais de um. Aí a gente usa esse símbolo A contém B, né? Para significar que todo elemento que é elemento de A também é elemento de B, né? A gente usa esse símbolo A união B para denotar a união entre A e B, A interseção B para denotar a interseção entre A e B, e A vezes E para denotar o produto cartesiano de A e B, certo? Então a noção de pertencimento ela é elementar também, não tem o que falar, então a gente vai falar das outras operações em mais detalhes, né, para ficar bem claro. Então, a união de A e B é o conjunto obtido quando você pega os elementos que estão em A e junta eles em outro conjunto com os elementos que estão em B, incluindo quaisquer elementos que estejam nos dois, que estejam em A e que estejam em B, né? A interseção entre A e B, por sua vez, é o conjunto dos elementos x, tal que x está em A e x está em B, nada mais. Então, são os elementos que estão nos dois conjuntos, né? O produto cartesiano de A e B é o conjunto dos pares ordenados, Azinho e Bzinho, tal que Azinho vem de A, né, e Bzinho vem de B, né? E aí, se a gente quiser fazer o produto cartesiano de um conjunto por ele mesmo, a gente escreve A ao quadrado, né? Então aí seria o conjunto Azinho, Azinho, tal que Azinho vem de A e Azinho também vem de A, né? E para qualquer n maior do que 2, né? Ou seja, quando a gente quer fazer mais que dois conjuntos, A elevado a esse expoente denota o produto cartesiano de AN-1 e A, né? Porque N-1, bom, porque está fazendo produto com A, né? Ou seja, o conjunto que vai ter a seguinte n coordenada, né? A1, A2, né? Aí quantos forem até a N, né? Onde a N é o último, para cada Azinho de A, né? E por conveniência a gente vai usar a primeira como nome alternativo para o próprio conjunto A, né? Se isso não está claro, né, vamos exercitar melhor essas ideias, ver com exemplo. Então, vamos supor, né, que o conjunto A é alfa, beta e gama, que o conjunto B é beta, sigma e delta, certo? Então, como é que a gente faz a união de A e B? Bom, a gente pega todos os elementos que estão em A e junta com todos os elementos que estão em B. Então, a gente tem alfa, beta e gama, aqui a gente tem beta, sigma e delta, né? A gente vai repetir isso mais pra frente, mas quando está falando de conjuntos, não importa a repetição de elemento, então a gente pode botar o beta uma vez só. Então a união de A e B vai ser alfa, beta, gama, sigma e delta, certo? Agora a interseção, a gente tem que olhar qual elemento está em ambos, A e B. O único elemento que está nos dois é beta, então a interseção entre A e B é beta, né? Produto cartesiano, a gente pega, né, os pares ordenados Azinho e Bzinho, tal que Azinho vem de A, né, e Bzinho vem de B. Então, a gente começa pelo primeiro elemento de A, alfa, né? Então, aí o primeiro elemento de B, beta. Então, a gente adiciona o par alfa, beta.
Depois alfa, segundo elemento de B. Sigma, alfa delta, e aí pronto, acabou começando com alfa. Então a gente vai para beta agora. Então você vai pegar beta que vem de A e beta que vem de B. Então você adiciona o par beta, beta. Depois você vai pegar beta que vem de A, sigma que vem de B, assim por diante, né? Até terminar. Deu para entender já. E aqui o que a gente falou, né? B ao quadrado, então produto cartesiano de B por B, né? Vai ser o primeiro elemento vindo de B e o segundo elemento vindo de B. Então primeiro você vai ter beta, que é o primeiro elemento de B, beta. Então você adiciona o par beta, beta, depois beta sigma, depois beta delta. Aí depois você faz sigma beta, sigma sigma, sigma delta, né? Assim por diante. Então espero que isso ajude a deixar mais claro, né? Como é que funcionam essas operações. Bom, além disso, né? Igualdade entre conjuntos. Dois conjuntos são iguais quando eles têm os mesmos elementos, né? Isso quer dizer que A é igual a B exatamente quando A está contido em B e B está contido em A, né? Como eu já falei, né? A repetição dos elementos não importa, além disso a ordem dos elementos não importa. Isso quer dizer, né, sem a gente precisar voltar lá de slide, que, por exemplo, conjunto alfa, beta, gama, o conjunto gama, beta, alfa, conjunto beta, 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 gama, alfa, e se você quiser, sei lá, o conjunto gama, gama, beta, beta, alfa, todos esses conjuntos são o mesmo conjunto, né? Porque eles são todos iguais, porque essa repetição dos elementos não importa, a ordem não importa, né? E perceba também que isso aqui que a gente está usando, né, A que está contido em B, engloba a possibilidade de que A seja igual a B, né? Quando a gente quer que isso não aconteça, a gente vai usar esse símbolo aqui, sem a barrinha embaixo, implicando que A está contido em B, B é diferente de A, ou seja, eles não são iguais, e A não é vazio, né? Então, isso é um símbolo para abreviar isso, para abreviar que A está propriamente contido em B, né? Ou seja, que A está contido em B, mas eles não são iguais. Ou seja, todo elemento que é elemento de A é elemento de B, mas tem elementos de B que não são elementos de A, certo? Essa é a ideia. Bom, por fim, a gente diz de um ponto de vista técnico que um conjunto é um banco de dados sem estrutura, né? Para exemplificar, imagina que você tem uma lista de telefone com 1000 nomes em ordem alfabética, e aí você tem os endereços e os números, né? Se a gente tem um conjunto T, que é o conjunto com esses nomes, endereços e números, supondo que tem um número e um endereço para cada nome, né? Então T é simplesmente uma coleção de 3000 elementos sem ordem e nenhum outro tipo de relação particular, né? Agora, como um banco de dados, né, a nossa lista telefônica é muito mais que um conjunto só com 3000 entradas, né? Um banco de dados é o que a gente chama de estrutura, que vai ser um termo técnico aqui, e uma estrutura é um conjunto dotado de certas relações, né? Então, na próxima aula a gente vai falar das relações, e essa aula fica por aqui. Muito obrigado por assistir.